Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Deus, que o avivamento chegue nessa igreja, chegue no teu povo, Pai, chegue nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, Pai. Deus, que nessa manhã o Senhor possa acudir, ó Pai, os que estão, ó Deus, precisando de socorro, de ajuda, aqueles que estão enfermos, que estão, ó Deus amado, ó Pai, passando um procedimento de operação, ó Deus, de recuperação, aqueles que estão, Senhor Deus, em hospitais, em casa, aqueles que estão enfrentando luta, ó Deus, opressão, em nome de Jesus de Nazaré, orando por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão caídos, aqueles que estão, ó Pai, desanimados, desamparados, que o Senhor possa levantar em nome de Jesus de Nazaré. Oramos por aqueles que vão fazer prova do Enem, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, dando direção, sabedoria. Meu Deus, eu quero pedir as tuas santas misericórdias para a nossa casa, para a nossa família, Pai. Abre o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente para entender a tua palavra, entender e praticar em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Abençoe todos aqueles que estão, ó Deus, estudando a santa palavra, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem. Opa, viu aí? Eu estarei. Cadê a estátua? A estátua eu estou preparando. Já que ele Eu estou dando jeito aqui, negócio lá em casa. Vamos ler o Daniel capítulo 2, que conta a história. Daniel capítulo 2. Vamos fazer a leitura do capítulo todo, tá bom? A gente entender a palavra revelada. Nós vamos começar agora, em nome de Jesus. No segundo ano do rei Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros, caldeus, para que declarasse o rei qual lhe fora o sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e disse-lhe o rei: tive um sonho, e para saber está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho, e os teus servos lhe daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. 6 e 7. 6. Mas se vós me declarasse o sonho, a sua interpretação, receberei de mim presentes limitativas e grande honra. Portanto, declarando o sonho, a sua interpretação. 7 também? 7 também. Responderam segunda vez. Disse: diga o rei o sonho dos seus servos. Daremos a sua interpretação. Paulo vai, 10. Tornou o rei e disse: nem percebo que quereis ganhar tempo, porque vejo o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus, na presença do rei, disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige,
pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou aldeu. Até o 20. 15. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém a que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é como os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha sido para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, oficial do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto do estado da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o nome de Deus, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso no rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei da Babilônia, constituído para examinar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel: cujo nome era Beltesazar, pois tu poderia saber o que vi no sonho e a sua interpretação. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: ó Senhor, o mistério que o rei disse, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, o poder revela ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando tu estava no teu leito, são estas. Continuando. Você está, 29. Estando tu ao rei, no teu leito surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua está esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível,
A cabeça era o fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio da mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os que se fizeram com a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e dela não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. 34. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois disso se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Já parei? 41 lê aí, irmã. 41. Enquanto que viste dos pés e dos arteiros, em parte do barro, teu oleiro, em parte do ferro, e isso será um reino dividido, contando. Haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois isso é misturado com barro. E o outro também? Outro também, lê mais um. E como os arteiros eram em parte de ferro, em parte de barro, e assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. 43 até o 49. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém. Graças a Deus. Pastor Nelson, ora aí para a escola hoje, para a interpretação do sonho. Senhor, nosso louvor Pai nessa manhã, que estamos na oração, e nos oportunidade de estar com a palavra. Amém. Agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem nos dado, na nossa bênção, na saúde. Queremos agora pedir agora a bênção do Espírito Santo para estar nos revelar nessa manhã os mistérios da tua palavra, Pai. Queremos te louvar, Senhor, pelo Espírito, para que nos dá sabedoria. Amém, meu Deus. Graça, para podermos entender a tua palavra. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor toque em cada vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Para aprendizar da tua palavra, para o Senhor estar atento, Pai, aos usos dos tempos, a cair no cumprimento das profecias desse futuro e da direção do pastor Marcos, que vai trazer a palavra, e cada um que vai participar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente,
que no coração o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, no coração. Muito bem, nós vamos começar esse estudo aqui, que nesse capítulo de Daniel, capítulo 2, está revelada toda a história do homem, do cativeiro da Babilônia, até o final dos tempos. E vocês viram essa estátua aqui, né? Eu dei para vocês uma dessas figuras aqui. E na estátua, Deus vai revelar todo o andamento da história. Deus é o Senhor da história, e ele sabia, conhecia, e aqui ele vai, aqui da Babilônia, ele vai até os dias atuais, que é o Império das Trevas, né? Que é o quarto império, que é o Império Romano restaurado. Então, nós vamos ver aqui, Deus tem usado muitos sonhos, a interpretação de sonhos, para usar os seus filhos e assim também dar uma importância no sobrenatural de Deus sobre os homens. Naquela época, as trevas, o povo do mundo tinha muita questão de sonhos e eles faziam as suas interpretações dos sonhos. Quando Nabucodonosor teve o sonho, ele chama os magos, os encantadores, os sábios, para interpretar o sonho. Só que o sonho, o Nabucodonosor, Deus deu um apagão nele e ele não lembrava do sonho. Só que o sonho era importante. Ele sentia que ele precisava saber a interpretação do sonho dele. Aí o que acontece? Nenhum mago disse: o que você está pedindo é impossível. É mesmo que você chegar para mim e dizer: pastor, interpreta meu sonho. De qual é? Eu não sei. Não tem como, né? Aí os magos disseram: olha, você está fazendo injustiça, eles não querem saber não. Se você não me der a interpretação, morre todo mundo, haverá um juízo, haverá isso, uma perseguição, etc, etc, etc. Aí um disse: olha, eu conheço um homem aqui, daqueles que chegaram lá os desterrados de Jerusalém, que ele vai interpretar esse sonho. Aí chama Daniel, aí Daniel, na sua sabedoria, diz: olha, eu não interpreto o sonho, mas eu tenho um Deus que sabe todas as coisas e pode dar a interpretação do sonho. Então, ele vai, junta os 3 amigos deles, faz uma reunião de oração. E na reunião de oração, Deus libera a revelação. Então, quando a gente está orando, Deus pode revelar muita coisa para a gente. Quando a gente está orando, Deus pode liberar muitos segredos, até pelo que está acontecendo. Como o sonho era um sonho profético, era um sonho cheio de detalhes, provavelmente ele passou a noite, a madrugada, orando para Deus revelar os mistérios. Eu não sei se foi o caso dele escrever. Às vezes precisa escrever, né? Então, a Lia tem uma dificuldade, não é dificuldade, mas ela vê as coisas, Deus fala as coisas. Na última reunião de oração, Deus está me mostrando a Bolívia. Tem alguma coisa da Bolívia. Deus mostrou. Se você continua a orar, até um tempo de Deus, aí Deus vai dizer: a Bolívia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você demorar mais ainda, ele vai dar todos os detalhes. Porque ele não dá de uma vez. Muitas vezes ele dá partes da revelação. Então, Daniel teve aquela sabedoria, ele conta o sonho e o Nabucodonosor diz aqui que a estátua causava medo. E eles eram acostumados a adorar imagens.
Tanto que logo depois, logo em seguida, no capítulo 3, ele vai fazer uma imagem dele mesmo e vai requerer a adoração, e Daniel não vai, e ele é lançado na cova dos leões. Tem aquela história lá. Então, eles eram acostumados a adorar imagens. Faziam as imagens e eles faziam a adoração. Então, até hoje, tem esse costume de adoração de imagens. Entendeu? Então, toda cidade que você vai, assim que você entra, tem uma imagem. Toda cidade, no canto mais alto, tem imagem. Ou é um crucifixo, ou é uma santa, etc. Então, Daniel, ele vai interpretar o sonho. Agora, deixa eu falar aqui para vocês. Cadê a caneta? Cadê essa canetona? Pacote de caneta. Aí é a minha, né? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui a história. O que é que vai acontecer, mais ou menos? Depois nós vamos ver data do ano 500. Mas aqui a história do homem, ela vai ter algumas etapas. Então, a primeira etapa da história do homem é da criação à queda. Certo? Então, essa parte da criação, você vai encontrar em Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3. Capítulo 1, Deus faz toda a criação. Capítulo 2, ele dá uma comunhão com o homem, etc. No capítulo 3, o homem pisa na bola. O homem peca. Aí, então começa uma nova etapa de restauração. Né? Então, a segunda etapa da história do homem chama-se restauração. Na restauração, você vai da queda até Noé. Lembra? Então, é Gênesis capítulo 1, aliás, 3, até o capítulo 6. Então, de 3 a 6, você vê o desenvolvimento das coisas, mas você vê também a queda do homem. Ele vai caindo, até que chega um ponto que Deus vê que não tem mais jeito, ele tem que dar um jeito ele mesmo. A bagunça era tanto que Deus não suportava mais, o próprio homem não suportava mais, ele tinha que dar um jeito. Então, qual é o jeito? Levantou Noé. Então, Noé vai se levantar, Deus vai restaurar a terra, ou o homem, através dos seus filhos Sem, Cão e Jafé. Então, eu e você, e as civilizações que nós temos, ela é um resultado dessas 3 linhagens da humanidade. Semitas, Cão e Jafé. Semitas, eles povoaram aquela parte do Oriente Médio. Então, a parte de Israel, Iraque, Jordânia. Então, tudo ali é os semitas. Também parte do Oriente, Japão, China, aquele continente asiático, ficaram os semitas, descendentes de Sem. Por isso que aquela parte ali, eles são muito inteligentes. Eles têm uma inteligência extraordinária, uma potência, etc, etc. Na parte da Europa, ficou Jafé. Então, Jafé, a descendência dele povoou a Europa. Toda aquela parte da Europa, de Escandinávia, tal. O Cão, ele vai povoar a parte da África. E alguns acham que a questão dos negros veio aqui do programa de Noé, né? E quando Noé restabeleceu e levantou o altar e tal, ele plantou uma vinha. Na vinha, ele fez um suco de uva forte, bebeu, ficou bêbado. Quando ele ficou bêbado, esse homem aqui chamado Cão, ele
viu a nudez do pai. Então, aqui não diz muita coisa, mas eles acham que ele fez imoralidade com o pai dele. E aqui vem a maldição. Noé amaldiçoou Cã. Diz que ele seria servo dos seus irmãos, etc, 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 etc. A história da África, desde então, que a gente conhece, é uma história de escravidão. Eles são montados numa riqueza que você não imagina. Na África tem muito ouro, muito diamante, muita pedra preciosa, mas eles continuam escravos. Então, nós somos descendentes de Sem, Cão e Jafé. A América Latina, especialmente aqui nós temos um místico de Cão, que é os africanos que vieram para cá, e de Jafé, que é o pessoal da Europa, a Espanha e Portugal. Então, a nossa geração, a nossa civilização, ela é um resultado da ação da descendência de Cão e da descendência de Jafé. A terceira etapa que nós vamos ter aqui é a Torre de Babel. Então, na Torre de Babel, você vai ter outra rebelião. Então, aqui é a rebelião que o homem vai ter. Eles fazem uma torre, e nessa torre tinha tem algumas coisas que não são oficiais, mas se acredita que seria assim. Os demônios se materializaram e os demônios ensinaram ao homem as coisas, inclusive a magia negra. Então, a magia negra é mexer com o oculto, mexer com as forças do mal, foi nessa época aqui da Babilônia. Os demônios ensinaram matemática, ensinaram muita coisa para os homens, mas também ensinaram muita coisa ruim. Inclusive a questão sexo com animal, sexo grupal, todo esse tipo de coisa, provavelmente foi nessa época aqui de rebelião, porque o diabo sempre quis, o alvo do diabo era destruir a semente. Por quê? Porque Gênesis 3:15, o que diz Gênesis 3:15? Que da semente da mulher, ia nascer o Redentor. Então, desde essa revelação, o diabo trabalha para destruir a fonte da semente. Ele queria destruir a fonte da semente. Aqui em Noé é a mesma coisa, né? Os gigantes, eles queriam mudar a gênese humana para tirar a configuração do Messias que viria através da mulher. E hoje a confusão está aí. Está aí porque você tem casais lésbicas que elas fazem aquele barriga de aluguel e têm os filhos. Homens que usam barriga de aluguel e têm filhos. Então, cai nesse problema aqui de desfazer a gênese que Deus criou lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, etc, 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 etc. Então, a perseguição dele é essa. Quando chega na Torre de Babel, a Torre de Babel, ela tipifica a ciência. Então, a ciência chega no ponto X, que ela diz, não, nós não precisamos de Deus. Nós precisamos dos experimentos. Nós precisamos das pesquisas. Nós precisamos de resultados. Então, é isso a observação que Daniel fez, que o saber se multiplicará. Então, a ciência vai se multiplicar muito. Vai chegar ao ponto que o homem vai dizer, não precisamos. Porque, por exemplo, esses camaradas que são cientistas, que são tal, eles acham que são tal mesmo.
Eles não têm Deus. Não. Muito bem. Na Torre de Babel, há um fenômeno muito interessante. Qual é o fenômeno que aconteceu aqui na Torre de Babel? Quem sabe? Muito bem. A confusão das línguas. Até aqui, os homens só tinham uma língua, só falavam um idioma. Provavelmente, o hebraico, que era a língua de Deus. Provavelmente. Aqui, Deus vai destruir a Torre de Babel. E quando há aquela confusão, eles começam a conversar e ninguém estava entendendo nada. Então, eles foram se agrupando em grupos que tinham a mesma linguagem. Entendeu? Aí, o que é que acontece? Na Torre de Babel, então Deus estava cansado. Vamos lá para Gênesis capítulo aqui. Gênesis capítulo 6. Gênesis está toda a história do homem, do começo ao fim. Não precisava outro livro a não ser Gênesis. Só que Deus, como Deus é bom, ele colocou os outros livros para ajudar a gente a entender melhor. Né? Mas Gênesis já está escrito do começo ao fim, tudo igual. Agora, então, do 6 ao 11, você tem a restituição, as águas baixam, as coisas começam a entrar em ordem, Deus dá a mesma ordem para os filhos de Noé, crescei-vos e multiplicai-vos, etc, 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 e povoai a terra, e eles ficaram num lugar só. Então, depois Deus espalha eles e eles começam a povoar o continente. Quando chega em Gênesis capítulo 11, aí você vai ter a Torre de Babel. Aí vai ter a rebelião. O homem vai se rebelar contra Deus. E ele vai dizer que não precisa mais de Deus. Então, a Torre de Babel tipifica a rebelião. E hoje em dia você tem esse espírito muito forte também nos homens. Já começa quando está adolescente, já fica rebelde. Aí quando fica jovem, já vem com o espírito de rebelião, aí faz o que quer, faz o que dá na cabeça, os pais falam, as autoridades falam, e eles não ligam mais, porque o espírito de rebelião formou um caráter, quando eu era adolescente, já de rebelde. Esse é o problema. Aí o que acontece? Quando chega em Gênesis 11, ele dá um jeito nessa rebelião. Qual foi o jeito? Ele espalha todo mundo. Né? Então agora se cumpre aquilo que ele queria que 100 anos de fé fizesse. Só que não era dessa maneira. Ele queria uma coisa unificada. Vocês sabem, irmão, que as línguas, ela atrapalham muito. Você for viajar, nós somos para Israel, quem não sabe a língua é muito ruim. Porque você quer falar, você quer pedir uma coisa, você quer negociar, você não sabe. Então a língua, ela é um empecilho e também foi um instrumento para o homem não se ajuntar e se rebelar contra Deus. Foi um tipo de controle. Quando chega em Gênesis 12, Deus vai agora fazer uma grande tentativa. Ele vai fazer, preste atenção, ele fez uma tentativa com um casal, que foi Adão e Eva. Ele fez a tentativa de instituir o reino dele aqui na terra como um casal. Não deu certo. Agora ele vai tentar com uma família. Então ele chama Noé. Então, a família noética recebe 8 mandamentos e ali ele continua. Quando chega na Babilônia, ele viu que o projeto que ele tinha com Noé também não deu certo. Aí chega no capítulo 12, ele diz: agora eu vou escolher um povo, uma nação. Eu vou escolher um segmento
que eu vou trabalhar um grupo maior, agora não seria mais 2, não seria uma família, agora seria uma nação. Aí ele chama Abraão. Em Abraão tem todas as visões que Deus tinha em Adão. Então, Abraão foi chamado para uma restauração total e completa do plano de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, ele vai ter esse projeto dele aqui, que ele vai dar a Abraão. Ele diz assim: ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Então, aqui é um projeto de Deus. E aqui nós já temos caminhado há muitos anos. Então, aí ele vai dizer aqui: de ti eu farei uma grande o quê? Nação. Então ele vai trabalhar agora com o quê? Com a nação. Então, coloca isso na tua cabeça, porque ajuda muito a você entender as coisas. Ele começou um projeto com um casal, depois aquele projeto com o casal foi fracassado em Gênesis 3,16, com o pecado. Depois ele vai, capítulo 6 de Gênesis, ele vai tentar uma família. A família vai ser rebelde na Torre de Babel. Da Torre de Babel, aí Deus toma uma decisão, que agora seria uma nação. Ele diz: de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora veja o que ele vai dizer aqui: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí ele volta para Gênesis 3:15, que era o projeto de Deus de restauração. Então, os judeus, irmão, é um povo, uma nação escolhida para dar continuidade ao projeto de Deus na terra. Por isso, os judeus são tão perseguidos, são tão odiados, são tão discriminados, porque Deus tinha nos judeus esse projeto de restaurar. E quando ele fala em ti serão benditas todas as famílias da terra, aí então ele está pensando no descendente que era Jesus que viria. Então, aí de Gênesis em diante, aí você vai ter Deus trabalhando nesse projeto. Aí ele levanta Abraão, Isaac tem 2 filhos, aí ele vai ter Jacó. Em Jacó, ele conclui, ou ele dá andamento o projeto dele de Gênesis 12. Ele chama Jacó e diz: você não é mais Jacó, teu nome agora é Israel, porque era a nação que ele queria estabelecer. Está entendendo? Então, a caminhada histórica, ela é muito interessante você entender e saber. Aí quando chega em Jacó, ele diz: Jacó, você será uma grande nação. Aí ele tem as 12 tribos. Quando Deus chama Jacó, ele já tem tido os 11 filhos, aliás, 12 com Diná, que era a única mulher que ele tinha. E quando ele volta para Canaã, ele tem um único filho, que é Benjamim. Aí a Raquel tem Benjamim e morre. Mas quando Deus chama e Jacó tem aquela luta com um anjo, lembra? Ele vai ter, vou descer ali, ele vai ter, sabe o quê? Ele vai ter um projeto. Ele vai ter o projeto das 12 tribos, de estabelecer uma nação, e dessa nação, o povo se levantar para amar a Deus. Só que Israel fracassa. Você está entendendo? Quando Israel fracassa,
Aí o que acontece? Eles vão para que eles vão? Qual é o castigo deles? Eles vão para cativo na Babilônia. Aí aqui começa a nossa história. Então, até Daniel, você tem essa caminhada. Entendeu? Então, chega em Jacó, ele fecha o projeto que ele tem, que é o projeto de constituir uma nação. Que ele disse para Abraão: de ti eu farei uma grande nação. Quando chega em Jacó, ele estabelece, ele firma a nação. Entendeu? Então agora não é mais Jacó, é Israel. Então a Israel começa, tem a peleja, né? Eles constituem uma teocracia. Então, nessa teocracia, os homens consultavam, o rei consultava a Deus, e Deus dizia o que queria fazer. Isso chamava-se teocracia, que era o governo de Deus. Quando chega lá, quando Samuel, quando Eli, que era o sacerdote, bagunça a história, os irmãos estão acompanhando, está meio complicado. Está complicado. Estão acompanhando? Muito bem. Quando chega em Eli, ele era um sacerdote. Então, Deus, o sacerdote era a autoridade maior, o sacerdote consultava Deus e ele passava as ordens para o povo. Quando chega em Eli, é uma bagunça muito grande, porque os filhos de Eli poluíram o reino, o sacerdote. Eles eram muito carnais, imorais, desobedientes. E o povo ficou muito descontente. Aí ele sai, morre, e Samuel assume. Quando Samuel assume, o povo diz assim: não, agora nós não queremos mais o regime sacerdotal. Nós queremos um rei. Entendeu? Nós não queremos mais esse negócio de um homem nos dirigir, de certa forma, ouvindo Deus. Por quê? Porque, mesmo ouvindo Deus, eles eram muito desobedientes. Aí deu problema. Então, esse problema, eles insistiram para ter um rei. Entendeu? Pastor Valdeci, como é que você está, meu querido? Aí, então, preste atenção. Quando ele chega no reino, quando Samuel se levanta para ser, aí o povo faz um montinho e diz: não, nós não queremos um rei. Aí Samuel fica muito chateado. Aí Deus diz assim para Samuel: Samuel, não fica chateado porque eles estão lutando contra mim. Explique para ele o que eles vão, o custo de ter um rei. Vão obedecer o rei, vai ter custo financeiro, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, aquilo. Então, mas mesmo assim o povo deseja o rei. Aí o que acontece? Ele levanta o rei. Então vai ter 3 reis que vão ter um mandato completo, que é Saul, vai ter Davi e vai ter Salomão. São 3 reis. Esses 3 reis, quando chega em Salomão, Salomão fracassa. Salomão peca muito, Deus fica muito, muito triste com Salomão. Aí Deus disse assim: olha, eu não vou destruir o projeto, mas eu vou dividir o reino. 10 tribos por nada e 2 tribos por nada. As 10 tribos ficaram no reino de Israel, cuja capital era Samaria, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram com a Judá, que era a capital de Jerusalém. Aí aqui começa a história dos reis de Israel. E os reis de Israel começam a desobedecer também. Aí então, o reino do norte, ele é destruído pelos assírios.
a Síria entra e destrói. Aí fica o reino do sul, que é a Judá. E depois de uns 200 anos, também cai nas mãos dos babilônios. Quando chega em Daniel, como nós vamos estudar agora aqui, aí então Deus vai contar a história de Daniel até o final dos tempos, em 70 semanas. Está vendo? Tudo é bem direitinho. Então, de Daniel, quando Daniel vai para a Babilônia e ele fica ali, então Deus dá uma revelação através do ímpio, do Nabucodonosor no sonho, mas não tem a estátua que ele vai contar. Aí em Daniel 7:29, ele vai juntar as peças e ele vai declarar o que vai acontecer. Olha Daniel 7:29. O que vai dizer? 7? É 9:20. Peraí. É 9:27. Peraí, 9:27. É 9:24. Ele está na cena, né? Não. É Daniel 9:24. Então, da Babilônia até o final dos tempos, Deus estabeleceu 70 semanas. Aí, vamos ler todos juntos, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Então, preste bem atenção. É uma coisa bem feita. Quando chega em Daniel, Deus vai dizer assim: agora nós chegamos até aqui na história, aí você vai ter 70 semanas. Nessas 70 semanas vai acontecer os fatos mais importantes. E aí vai ser duas coisas: a vinda do Messias, certo? E vai ter a história da igreja, e vai ter o final dos tempos. Estão entendendo? Diga amém. Entenderam? Diga assim. Então vamos recapitular. De Gênesis de 1 a 3, o que nós temos? Nós vamos ter a criação, o projeto de Deus. Aí nós vamos ter a queda no capítulo 3. Do capítulo 3 ao capítulo 6, nós vamos ter o quê? A restauração e também a queda. Não é? Com o quê? Com a Babilônia, não. Com Noé. Tá? Do Gênesis 6 a 11, nós vamos ter o quê? A restauração novamente e a queda com a Torre de Babel. Estão entendendo? Estão pescando. Do capítulo 12, o que Deus faz? Deus levanta agora uma nação. Então, vamos entender aqui. Um casal, diga assim, um casal. Uma família. E uma nação. Novamente, um casal. Uma família. E uma nação. Então, essa é a história do homem. Então, a nação de Israel, ela é o ponto central de Deus. Quando Jesus veio, a nação continua, mas ela não prossegue no projeto de Deus de evangelizar o mundo. Aí o que ele faz? Ele levanta quem? A igreja. Ele levanta a igreja. Então a igreja agora, ela tem o papel que Israel teria.
de evangelizar o mundo. Mas a igreja não tomou o lugar de Israel. Israel tem um lugar dela. Israel é a menina dos olhos de Deus, diz lá no Salmo. Não podemos cair na teologia católica que diz que a igreja é o novo Israel. Não existe isso. A igreja, ela é dependente dos legados de Israel. Tudo que Israel conquistou, o legado, a igreja tomou por herança. Nós não tomamos o lugar de Israel. Você vai ver livros, você vai ver pessoas, você vai ver teologia dizendo que a igreja é o novo Israel. Não é o novo Israel. Israel é Israel. E a igreja é a igreja que caminha junto. Essa era a ideia de Deus. Quando chega nos reis, eles começam a fracassar no pecado. Tem um rei chamado o pai de Ezequias. Ele foi na Babilônia, ele foi no Assíria, ele foi na Síria. Chegou lá, ele viu as estátuas, as imagens, os deuses lá funcionando, levou tudo para o templo. Vai ser igual a adoração da Síria. Porque tem a Síria e tem a Assíria. Já notaram essa diferença? Tá. A Síria é aquele país que faz fronteira com Israel na parte norte, na parte sul. É onde a Síria é o atual Iraque. Entendeu? Então a Síria é o atual Iraque. Então nós temos a Síria e nós temos a Assíria, que é outra coisa. Entendeu? Aí quando chega aqui em Daniel, quando chega na Babilônia, que eles vão ser escravos, aí Deus diz assim: Daniel, agora eu vou te contar o que vai acontecer. Até o final. Aí então a primeira coisa que vai acontecer é o som de Nabucodonosor. No som de Nabucodonosor, você tem aqui a imagem, que você pode dar uma olhada fora aqui, que aqui, eu preciso dar essa introdução para você entender isso aqui. Eu não posso já explicar isso aqui sem dizer o andamento histórico, da história do homem. Aí quando chega aqui, ele diz assim, ó, o fim é esse aqui. Então, aí ele vai dizer aqui, a imagem, ela é meio assustadora, e ela tem as orientações e as revelações através do mineral e através do animal. O mineral, ele vai ser prata, bronze, ferro e barro. Então você vê que a humanidade, na moral e no relacionamento com Deus, ela vai decair. Porque ela é ouro, depois ela passa a ser prata, depois ela passa a ser ferro, e depois bronze, depois ela passa a ser ferro e barro. Aí o que nós estamos vivendo agora? Agora nós estamos vivendo a época do ferro e do barro. Porque o barro, em qualquer momento, ele pode dissolver. Pode. Por exemplo, você toma um boneco de barro. Se você joga água, ele amolece e acaba. Um governante, ele pode se acabar de um dia para o outro. Só basta a imprensa começar a falar mal. Você está entendendo como a Bíblia é uma verdade? Muito bem, vou abrir um espaço para vocês perguntarem sobre esse trajeto que nós tivemos até aqui a Babilônia. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode falar agora. Quando esses 3 reis que o senhor falou, todos foram fracassados. Qual deles? O senhor falou Saúl, Davi e Salomão. Quando em Davi, o reino foi estabelecido. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve um grande pecado. Eu acho que a dinastia do governo de Israel começa com Davi, a queda. Porque Davi, ele pecou no adultério. O adultério chamou o assassinato.
mentira. Então, o que acontece quando Davi peca? Quando Davi peca, ele de certa forma, assina a sentença do falecimento do reino. Porque Deus diz assim, na tua descendência não faltará violência, nem vexame. Aí dali, então, começa o fracasso. Aí quando chega em Salomão, aliás, Saul, que foi o primeiro rei, ele estabeleceu, mas ele começa a pecar. Ele peca porque ele desobedece o que Deus estabeleceu. O santo, a parte religiosa, a parte política. Não se pode juntar política com o sagrado. Um político não pode chegar numa igreja e ditar ordem, e ser líder, e falar que não, que tem uma ordem. Então, o que aconteceu com Saul? Saul se achou muito vaidoso, porque era o rei. Samuel ia fazer o sacrifício. Demorou, ele faz o sacrifício no lugar de Saul. Aí, então, Deus disse assim, aí agora você já perdeu o rei. Outro já entrei no teu lugar. E o final de Saul é muito triste. Porque aí Saul vai perdendo. Quando chega no final, Deus não fala mais com ele nem por mim, nem por ele, nem para sacerdote, nem sonho, nem visão. Então, Saul não tem mais nenhuma visão de Deus. Aí o que acontece? Ele vai consultar uma feiticeira. Ele vai no centro espírita. Ele vai numa macumbeira. Aí ele chega na macumbeira, faz aquela consulta, etc. Quando ele morre, aí a Bíblia vai dizer assim, morreu Saul por causa da sua desobediência e porque ele consultou uma feiticeira. Então, aí eu já começo com dificuldade. Passa para Davi. Davi era um homem muito temente a Deus, era um homem muito consagrado a Deus, etc. Só que, no final, ele tem aquele problema com a Batseba. Aí aquele pecado, ele vai agravar a situação dos reis de Israel. Porque vai passar para o filho Salomão. Quer ver, o pecado de Davi foi imoralidade. O pecado de Salomão é imoralidade, porque ele teve mais de uma mulher. Então, o mesmo pecado de Davi passa para Salomão. E Salomão tem as mulheres, e as mulheres têm deuses. E nos deuses, ele vai trazendo aqueles deuses. Aí, no final, Deus divide o reino em dois, aí enfraquece o reino. E os reis de Israel, todos eles desobedeceram a Deus. No reino de Judá, foram 19, apenas 6 foram fiéis. Então você vai ter 13 reis desobedientes. Aí então culmina com o cativeiro da Babilônia. Eles vão para o cativeiro na Babilônia. Aí o que acontece? Deus revela a Daniel os propósitos de Deus para o futuro. Entenderam? Mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? É muita informação? Mas pelo menos vocês entenderam aqui a caminhada. Se pegar a Bíblia, você já entende mais ou menos a caminhada, a jornada histórica que nós temos que entender, para a gente entender a estátua que vai trazer a revelação sobre os reinos. Né? Aí na estátua você vai ter prata, bronze. Quais são os minerais aí que vai ter? O ouro, prata, o que mais? Bronze, ferro e barro. Ferro e barro. Então depois aqui, no reino animal, ele vai ter o leão, que vai ser a cabeça, né? Ele vai ter o urso, o leopardo e a besta. Nós vamos ver isso aqui direitinho. Então,
O último reino, que é o reino que nós estamos vivendo agora, vai ser o pior. Por que pior? Porque o reino agora, o reino que nós vamos entrar é um reino a besta e o anticristo vai usar o sistema. Todos nós aqui agora precisamos do CPF. Ninguém vive sem o CPF. Vive? Não. O sistema. Então, o sistema, ele vai fazer com que as pessoas fiquem amarradas no pecado. Por exemplo, tem agora uma identidade. A identidade tem tudo. CPF, RG, de eleitor. É bom ou não é? Sim ou não? É bom. Tem tudo. Agora, se você tiver um chipzinho com todas as tuas informações, todos os teus documentos e toda a tua história de saúde. Aí tem o teu sangue, aí tem as tuas doenças, tem isso, tem aquilo. É bom ou é ruim? Hã? Não é bom? Ou é o sistema? falando todo dia a mesma coisa. Então o que é? É o sistema. Então preste bem atenção. O sistema, quando você chega aqui em Apocalipse, que vai ter a marca da besta, que é 666, o diabo não teria, Deus não daria permissão para ele conduzir todo mundo pessoalmente. Ó, você vai ter a marca. Ó, você tem a marca. Ó, você tem a marca. A marca é o sistema. Porque ninguém pode fugir. Ele diz, quem não tiver a marca, não pode negociar. Está introduzindo. Está introduzindo já. Por exemplo, o CPF, você pode negociar? Não. Você tem uma conta no banco, você tem que ter o CPF. Então, Foi 666 não é visivelmente uma marca. É o sistema. Aí o sistema, ele vai englobar todo mundo. Porque se você não tiver no sistema, você não vive. Você vai viver? Você tem um cartão de crédito agora, não é uma bênção, né? Você vai dar conta, né? Depois chega a conta. Não é para chegar a conta. Mas o cartão de crédito não é uma bênção, né? É. Você chega lá. É o sistema. O sistema é esse. E o sistema, ele é incrédulo. Ele é satânico. O sistema, ele faz com que você trabalhe, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para você mesmo. Você só trabalha. Aí quando você fica velho, já chega no final da vida, aí não tem dinheiro, não tem nada. Só tem reumatismo. Mas está incluído no sistema, né? Está no sistema. Está fora. Então, o sistema é a grande besta. É o sistema, porque no sistema, todo mundo, até achando graça, vai querer o sistema. Quem é que não quer o CPF? Todo mundo quer o CPF. Quem é que não quer passar na alta tecnologia? Todo mundo. Então, a besta é o sistema. Por isso que Daniel falou que o saber vai se multiplicar e a igreja não tem discutido a questão da tecnologia. E se a igreja não souber tratar com a tecnologia, a incredulidade vai ser generalizada. Aqui é Deus. Você vai ter todo o sistema que te responde o que você quer. Tem as lâmpadas agora inteligentes que você dá uma ordem, ela apaga e acende, né? Você já sabe. Aquela lâmpada, ela também armazena informações. Então, você vai na farmácia, vai comprar arroz. Cadê o seu CPF? Mas o que é CPF? É o sistema. E a inteligência artificial é uma coisa de controle. Ela olha para a imagem, ela sabe tudo. Ela sabe até quem era o seu avô.
armazena a informação. Então, meus irmãos, Paulo, Daniel disse que a gente tem que esquadrinhar a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que andar com a Bíblia embaixo da mão. Se possível, enganar até os escolhidos. Temos que saber usar. Você vai no culto, você tem no culto, o pessoal tudo assistindo o culto e no celular. Não tem jeito. Então, a partir do próximo domingo, leia Daniel capítulo 2. Aí nós vamos entrar diretamente na imagem, na estátua de Nabucodonosor. Agora nós temos essa introdução, temos que falar um pouquinho, porque quando a gente começar a explicar isso aqui, aí as informações que é para dar naquela hora, você já tem. Estão entendendo? Então, nós queremos nos preparar para o que vem. Nós não vamos ter muita opção de vida. Porque, primeiro, ninguém tem dinheiro. Segundo, ninguém pode ir contra o sistema. Mas você vai contra o sistema. Você diz, não, eu vou rasgar meu CPF. Não vai pagar. Daqui 2, 3 semanas você vai juntar os carros. Para você. Vai pedir a segunda via do negócio lá. Vocês estão entendendo? Então, o nosso problema é muito sério. Porque o diabo preparou tudo para controlar a humanidade. Como nós não nos preparamos espiritualmente, e nós não temos uma outra saída, nós temos que existir. E para nós, é mais cômodo para a igreja se adaptar do que existir. E a própria igreja, ela entra no sistema da besta. Né? Então, você vai na igreja aí você tem que olhar forte, tem aqui, isso é do sistema da besta. O jovem vai no bairro, aí tem fumaça, tem aquele na tenda tinha, mas eu não quero. Eu não, acho que eles Você está entendendo? Então, a própria igreja, ela vai no sistema. Então, você prepara a igreja, os jovens e adolescentes, igual uma festa. Aí você trouxe as festas para a igreja. O sistema. Aí, o que acontece? Que o sistema, ele não está tendo uma resistência da igreja. Ele está tendo uma adaptação da igreja. Você se adapta na igreja para adaptar para os jovens e para os adolescentes não sair da igreja. Porque se não der na igreja, ele vai para o mundo. Então deixa ele ir para o mundo. Na igreja, você tem que oferecer a Bíblia. Você tem que oferecer o reino. Na igreja, você tem que oferecer o que Deus tem para nós. Não é mesclado. Porque o problema maior da igreja é que a igreja colocou algumas coisas como isca para trazer o povo. Só que a isca, ela se tornou o prato principal da igreja. Porque se não tivesse as coisas agora, o povo pular fora. Eles não foram pela palavra. Estão entendendo, irmão? Então, é isso que nós vamos estudar aqui em Daniel. É o capítulo 2, mas nós vamos arrastar todo o capítulo, porque Deus vai revelar esse período que nós estamos agora. Para nós fica mais fácil, porque nós já passamos por quase todos os. Nós já passamos pela cabeça, nós já passamos pelo tronco, já passamos pelo Império Grego-Romano, já passamos pelo Império Romano, e agora nós vamos entrar nesse império, da besta. Porque o Império Romano, ele não se acabou. Foi o único império que não foi derrotado por guerra.
ele não teve uma guerra para destruir eles. Eles foram destruídos por causa do pecado. Foi enfraquecendo, enfraquecendo, aí outro regime tomou conta. Mas o Império Romano está vivo. Entendeu? Tem mais alguma pergunta? Hã? O Império Romano está vivo. É o Império da Besta. Agora, a besta, ela está com todo o poder. Porque ela oferece uma coisa boa, mas ela quer o domínio das pessoas. Entendeu? Então, você tem agora no Império Romano, no Império da Besta, muitos benefícios. É interessante que lá em Apocalipse fala que a besta vai falar, né? Não fala? Agora é o seguinte, lá no, não sei se é no Japão ou é na China, o templo budista botou um robô. E o robô diz as rezas. Mas é interessante, ele vai dizendo e o povo vai se ajoelhando, vai chorando, vai chequeando. E o robô vai dizendo aqueles mandamentos deles. Mas é incrível. Porque lá em Apocalipse diz que a besta, a estátua vai falar. Está entendendo? Aí o cara bota o robô, e é o robô que dirige a parte espiritual. Ele vai falando e o povo vai acompanhando. É como se colocasse um robô, aí reza o Pai Nosso, aí o robô Pai Nosso, que está no céu. Está entendendo como é que as coisas funcionam? Como a tecnologia e o sistema, ele está muito avançado. E se o homem não se ligar com Deus na parte espiritual, o sistema engole a sua fé. No sistema não tem lugar para fé. É materialismo, é incredulidade, é individualismo, é satisfação pessoal. Só que as grandes questões não são resolvidas. Medo, depressão, angústia, essas coisas, suicídio, revolta, isso aí no sistema não resolve. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, a tarefa de vocês é ler e ler outra vez Daniel capítulo 2, que é a estátua. Quem é maior daqui? Porque aí a estátua mesmo está pronta, quem for maior aqui. Quem for o maior aqui, na próximo domingo, vai ser a estátua. Olha lá. É que eu tenho que fazer umas roupas lá e a rede não está no tempo, aí eu estou com dificuldade. Mas veja bem, na próxima domingo, por favor, leia Daniel capítulo 2, que até esse mês de novembro, nós vamos ver a história. Como nós vamos fechar o ciclo de 2019, aí vai ficar mais fácil para a gente também já ver o que está vindo por aí. Amém? Aí então já faz as perguntas, já faz algumas coisas. Se você sabe desenhar direitinho, desenha uma estátua.